fazer o nariz, nós vamos começar com 2 correntes. Então, com o nó corrediço, nós vamos fazer 1, 2 correntes. Vamos começar na segunda corrente, a partir da agulha, tá? Então, a gente vai deixar essa corrente aqui e vamos começar na próxima. Nós vamos fazer aqui um ponto baixo. Então, fizemos aqui um ponto baixo, agora vamos fazer uma corrente pra gente poder virar o nosso trabalho. Então, viramos o nosso trabalho. Em cima do ponto baixo que nós fizemos na carreira anterior, nós vamos fazer um aumento. Então, um aumento. Aí, novamente, uma corrente para virar. Uma corrente, vamos virar o nosso trabalho de novo. Agora, nós vamos fazer 2 aumentos. Ó, então, nessa primeira corrente de base aqui, nós vamos fazer 2 pontos baixos. E na próxima corrente, também 2 pontos baixos. Então, formando aí 4 pontos baixos nessa carreira, ou seja, 2 aumentos. Fizemos aí, então, os 2 aumentos. Uma corrente para virar. Vamos virar. Agora, nós vamos fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3. E aqui, por último, 4 pontos baixos. Novamente, uma corrente para virar. Agora, nós vamos fazer um aumento. Então, nós vamos pegar... Deixa eu voltar aqui para mostrar direitinho. Ó, nós vamos pegar no nosso primeiro ponto aqui, ó. Então, nossa corrente tá aqui na agulha, nesse primeiro ponto. Um aumento, 2 pontos baixos e um aumento no último ponto. Uma corrente para virar, 6 pontos baixos agora. 1, 2, 3, 4, 5 e por último aqui, 6 pontos baixos. Uma corrente para virar, vamos virar o nosso trabalho. Agora, nós vamos fazer um aumento, 4 pontos baixos, 1, 2, 3, 4 e um aumento no último ponto. Agora, nós vamos fazer uma carreira de pontos baixos por toda a volta do nosso nariz, para ele ficar bem certinho. Então, nós vamos fazer aqui uma corrente e aí nós vamos começar a fazer pontos baixos em toda a volta do nosso nariz. Então, sem segredo nenhum, vai pegando, né, as alcinhas dos pontos e fazendo pontos baixos para que o acabamento fique bem uniforme. Então, sem segredo nenhum, é só você ir pegando alcinha por alcinha. Às vezes, umas serão mais difíceis do que as outras, porque acaba sendo ponto de virada. Então, às vezes você demora um pouquinho para pegar, mas vai com calma e paciência. Dê a volta aí de pontos baixos. Eu vou fazer o meu aqui e assim que eu terminar, eu volto com vocês. Finalizei aqui o nariz. Então, ele ficou bem uniforme. Uma dica que eu dou é nesse pontinho do bico aqui, na parte de baixo, onde a gente iniciou o nosso trabalho, que a gente iniciou ele assim, né? Daqui pra lá. Então, nesse biquinho aqui, a gente faz 2 pontos baixos aqui no biquinho, tá? Quando a gente estiver dando a volta aqui, a gente faz 2 pontos baixos pra ele ficar bem certinho aqui e fazer a viradinha certinho. Então, o nariz tá pronto. Agora... Opa! Agora, nós vamos fazer... Ai, que droga! Ai, meu Deus! Eu coloquei o nariz ali. Você vai fazer uma graça tão grande com isso aqui. Deixa eu gravar de novo. Então, o nariz está pronto. Tá? Então, tá bem acabadinho a peça. E agora, nós vamos fazer a cauda. Eu vou utilizar o mesmo fio que eu usei no corpo. E nós vamos fazer 6 pontos baixos no nosso anel mágico.
Agora eu já estou usando a agulha número 3. Então, 6 pontos baixos no anel mágico. Eu fiz 3, 4, 5, 6. Vamos fechar. Na próxima carreira, nós vamos fazer 6 aumentos. Então, são 2 pontos baixos em cada ponto de base. 1, 2. No final dessa carreira, nós teremos 12 pontos baixos. Final da carreira. Vamos puxar o fio do anel para fechar aqui direitinho, ó, que ele não tá tão fechado. Pronto, agora está bem fechado. Marcar o último ponto. Na próxima carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. E seguir esse mesmo padrão por toda a volta. No final da volta, nós teremos 18 pontos baixos. Final da carreira. Último aumento. 18 pontos baixos. Então, agora nós vamos fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto. Então, são 2 carreiras com 18 pontos baixos. Eu vou fazer as 2 carreiras aqui e volto com vocês. Última carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta. Então, no final, nós teremos 12 pontos baixos. E essa é a última carreira da nossa cauda. Último ponto. Vamos fazer mais um ponto baixíssimo no próximo ponto, só para finalizar o nosso trabalho. E agora a gente deixa um fio um pouquinho mais longo para a gente poder costurar. E aí, agora é só colocar um pouco de enchimento. E a nossa pecinha está pronta. Agora, nós vamos fazer o cachecol. Para fazer o cachecol, eu usei a mesma cor que nós fizemos essa bordinha do olho. Então, é o amarelo canário. E aqui eu fiz 70 correntinhas. Vamos começar a partir da segunda corrente. Então, eu vou deixar a primeira sem fazer. Pontos baixos a partir dessa segunda corrente. E aí, nós vamos seguir com pontos baixos até o final da carreira. Nós vamos trabalhar em carreiras ovais. Então, quando a gente chegar no final, a gente vai virar o trabalho e voltar fazendo. A gente vai contornar, na verdade, né? Contornar a última corrente e vai voltar fazendo nessas correntes do lado de cá. Então, é só fazer pontos baixos até o final da carreira. Eu vou fazer as minhas aqui e eu volto com vocês quando eu chegar no final da carreira. Começou a chover, né? Então, o barulho que vocês estão escutando aí no fundo é o barulho da chuva. E aqui eu finalizei a primeira carreira. Agora, nós vamos fazer aqui, nessa última corrente, mais 2 pontos baixos e virar o nosso trabalho. Ó, então, eu fiz 2 pontos baixos ali no último ponto. E agora, eu vou virar, vou contornar o nosso trabalho pegando nessas alcinhas que sobraram da corrente. Então, eu vou trabalhar no outro lado da corrente. Ó, e o trabalho vai ficando assim. Então, a gente vai continuar fazendo pontos baixos até a gente chegar do outro lado e emendar com um ponto baixíssimo, tá? Então, sem segredo nenhum, é só fazer ponto sobre ponto até o final da carreira. Chegamos aqui no final, então essa é a última alcinha, né? O último ponto. Nós vamos fazer novamente aqui mais um ponto, para ficar 2 pontos na nossa última correntinha. E fazer um ponto baixíssimo. Cheguei aqui ao final da carreira. Agora, eu vou fazer mais um ponto baixo, ó, na última corrente. E agora, nós vamos fazer um ponto baixíssimo. Só que nesse momento, nós vamos trocar de linha.
Então, nesse ponto baixíssimo, eu já vou puxar o fio branco. Nós vamos fazer uma carreira aqui de contorno com o fio branco. Então, aqui, ó, eu já puxo o fio branco para fechar esse ponto baixíssimo. A gente corta o fio amarelo, que nós não vamos precisar mais dele. Uma correntinha para poder dar a altura do ponto. E agora a gente faz ponto sobre ponto por toda a volta. Então, um ponto baixo em cima dos pontos baixos da carreira anterior. Então, é só contornar toda a volta com o fio branco. Então, quando a gente fizer toda a volta e chegar aqui, a gente vai emendar com um ponto baixíssimo e finalizar a peça. Então, eu vou fazer todo o contorno e volto aqui com vocês. Já contornei, fiz toda a volta. E aqui agora é só finalizar com um ponto baixíssimo. E está pronta a nossa peça. Agora é só esconder. Se você quiser colocar botões, depois eu vou pregar aqui botões para fazer um charme, ou se você quiser colocar outro detalhe, né, para incrementar esse cachecol, você pode usar a sua imaginação e colocar o que você tiver disponível. Então, aqui eu só vou dar um nozinho aqui, para poder prender bem. Vou passar o fio por mais alguns pontos. E está pronto a nossa peça. Está pronto o nosso cachecol. Agora, vamos para a montagem. E a primeira parte que nós vamos colocar são os braços. Então, nós vamos medir aqui, né? Nós vamos alfinetar esses bracinhos na primeira carreira do pescoço aqui, né? Da base do pescoço. E alfinetar. O outro bracinho a gente posiciona também na mesma altura, né, para que eles fiquem iguais. E vou colocar um alfinete maior para segurar melhor. E a gente observa se tá retinho, se eles estão na mesma altura, se estão posicionados certinho na lateral do corpo. A gente olha na parte de trás também. Se tiver tudo ok, é só costurar. Então, para costurar também é muito simples. Nós vamos... Eu vou jogar esse fio aqui pro canto, ó, que ele tava aqui no meio, né? Terminou a carreira do braço no meio. Eu vou trazer ele aqui pro canto para facilitar a nossa vida na hora de costurar. Então, a costura não tem segredo. Nós vamos pegar uma vez no fio do corpo e outra vez na peça. Como aqui nós estamos costurando o bracinho, eu já vou pegar as 4 alcinhas de uma vez só, para eu não ter que costurar a parte de cima, depois erguer o bracinho e costurar a parte de baixo. Eu já vou costurar tudo de uma vez só. Então, eu vou pegar aqui, ó, os 4, vou chegar bem pertinho para vocês verem, ó, as 4 alcinhas. Então, peguei as 4 alcinhas, passo no corpo, eu vou passar mais pra cá um pouquinho, ó. E a gente vai repetir esse mesmo procedimento de pegar essas 4 alcinhas em todos os pontos do bracinho, tá? Então, a gente pega as 4 alcinhas, passa no corpo. Continua pegando as 4 alcinhas e assim até o final. Eu vou fazer o meu aqui e volto para mostrar o resultado para vocês. Bracinhos costurados, ó, então ele já fica
costurado aqui na parte de baixo também, ó, então já fica fixado. Mas se você preferir costurar só a parte de cima, depois levantar o bracinho e costurar a parte de baixo, né, também fica ao seu critério. Agora a gente vai montar o rostinho, tá? Então nós vamos posicionar os nossos olhinhos aqui. Como ele é uma peça única, é muito difícil de eu enumerar as carreiras para vocês, mas eu vou colocá-los numa determinada posição aqui. E nós vamos elaborar uma métrica. Vamos colocar aqui no meio da cabeça esses dois olhinhos. Vou posicionar também o focinho. A gente pode colocar esses olhinhos um pouco mais pra cima. Acho que assim tá agradável, então eu coloquei aqui, ó, uma métrica aqui pra vocês, uns 4 centímetros abaixo do início da orelha, tá? Então, eu coloquei os olhos mais ou menos 4 centímetros abaixo da orelha. Aí, a gente posiciona aqui pra ver se eles estão na mesma altura. E agora é só costurar. Pra costurar os olhinhos, eu vou usar o mesmo fio do contorno, né? Que é esse fio amarelo aqui. E a costura também é bem simples, né? Não tem segredo nenhum. Naquela mesma ordem, né? A gente pega uma vez no olho, né? Na peça que a gente tá costurando, e uma vez no corpo. Então, eu vou pegar aqui em cima, porque depois fica fácil da gente voltar ali pra cima pra poder arrematar. Eu vou deixar um pedaço de fio aqui, né, pra gente poder arrematar depois. E agora é só a gente costurar. Verifica se a posição dos olhinhos está correta, se o rosto está harmonioso, se tá bem alinhado no meio da cabeça. Então, depois que você verificou tudo isso, é só começar a costurar. Então, a gente vai pegar sempre uma vez no corpo, uma vez no olho. E assim a gente vai fazendo cada um dos olhos. E aqui está, eu já costurei os olhos, né, os dois olhinhos, costurei o nariz. E agora a gente vai fazer a parte de baixo do nariz. Então, eu finalizei aqui, né, tem um pedaço de fio ainda na minha agulha. E eu vou descer aqui 2 carreiras. Então, eu vou fazer uma linha reta, em linha reta, e vou sair 2 pontos para a lateral. Ó, então, eu desci 2 carreiras e saí aqui com a minha agulha 2 pontos para a lateral. Vou vir aqui no meio, vou virar o meu trabalho e vou sair 2 pontos na outra lateral. Lembrando que a gente precisa verificar se está tudo no mesmo alinhamento. Ó, se aonde eu saí aqui com a minha agulha tá no mesmo alinhamento. Eu já estou vendo claramente aqui que não está. Ó, que ele vai ficar com a boquinha torta se eu colocar aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou subir um ponto. Porque como as carreiras do amigurumi são em espiral, às vezes acontece isso, né? Às vezes não fica completamente reto. Ó,
Agora sim, se eu trazer a minha linha pro centro, ele vai ficar retinho. Então, é isso que eu vou fazer. Vou trazer a linha novamente para o centro. Ó, e aí, já está pronta a boquinha do nosso coelho. Aí, agora é só esconder o fio. Eu vou esconder o fio aqui dentro do nariz, porque como o nariz é bem denso aqui, os pontos, dá pra esconder certinho. Vou puxar pra cá. E agora é só cortar o fio. Vamos ajeitar aqui o nariz. E está pronto. Agora falta a gente fazer as sobrancelhas e colocar o nosso rabinho aqui. Vamos fazer as sobrancelhas. E aqui eu já inseri o meu fio aqui num local aleatório aqui na parte de trás. E eu saí com o fio bem no alinhamento do olho, ó. Então, na parte interna do olho, eu saí com o fio da sobrancelha. Agora, eu vou puxar essa sobrancelha até, mais ou menos, dar um pouquinho a mais, um ponto a mais, ou no mesmo alinhamento da terminação do olho. Só que eu vou descer uma carreira, ó. Então, aqui, eu comecei na carreira de cima, né? 2 carreiras acima do olho. E aqui eu vou terminar com uma carreira acima, com uma carreira só acima do olho. Então, aqui eu marco 2 carreiras, aqui eu marco uma só acima do olho, para ele dar essa leve abaixadinha na sobrancelha. E eu já saio aqui, ó, no outro ponto, bem alinhado ao olho, para poder fazer a outra sobrancelha. Ó, então vai ficar assim. E a outra eu faço a mesma coisa. Então, eu pego esse mesmo alinhamento aqui, eu peguei mais ou menos um ponto aqui depois da terminação do olho, né? Ou se a gente pegar a agulha, ele está no mesmo alinhamento aqui da terminação do olho. Então, aqui eu vou ter que fazer a mesma coisa, ó. Então, vai ter que ficar mais ou menos aqui. Então, e eu faço a mesma coisa. Aqui eu tenho 2 carreiras acima do olho. E do lado de cá eu vou terminar com uma carreira só acima do olho. E aí eu já levo o nosso fio para a parte de trás. Ó, sobrancelhas feitas. Eu já levo o fio aqui para aquele mesmo local que a gente iniciou. E agora é só cortar o fio e dar um nozinho e arrematar. Agora, nós vamos costurar o nosso rabo aqui, a cauda do nosso coelhinho. Ó, então, nós vamos posicionar bem no meio, né, na parte traseira, alfinetar. E aí, nós já vamos aproveitar esse mesmo fio, né, observa bem se está no meio certinho, né, se está bem posicionado. E nós vamos já aproveitar esse fio para poder fazer o fechamento aqui, ó, no meio das perninhas, tá? Então, nós vamos costurar a nossa cauda e lembrar de fazer o fechamento lá na parte de baixo. Então, o procedimento de costura é o mesmo que nós utilizamos nas outras partes. Então, a gente vai pegar uma parte no corpo, uma parte na cauda, um ponto no corpo, um ponto de terminação da cauda. E a gente vai repetindo isso ao redor de toda a cauda.
Finalizado, né, o rabinho aqui do nosso coelho, finalizado todo o rostinho, as orelhas estão aqui. E aqui no cachecol eu coloquei aqui um botãozinho só para dar um detalhe a mais. E agora a gente coloca o nosso cachecol, se você quiser dar um ponto para ele ficar permanente. Eu vou dar um nozinho, vou virar aqui para que ele fique viradinho. E ele vai ficar assim, o coelhinho todo charmoso. Coelhinho finalizado. Para enfeitar aqui, eu coloquei essa florzinha aqui e colei umas pérolas ali no meio da florzinha. Eu vou deixar linkado aqui o vídeo dessa florzinha. E ficou assim. Como foi a sua experiência em fazer esse coelhinho? Você modificou a cor? Você modificou algum detalhe? Você fez essa mesma florzinha aqui? Me conta aqui nos comentários ou me marca lá no Instagram. Ah, e aproveita e me segue lá também. Eu vou adorar conferir o resultado. E se você não for inscrito, aproveita e se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para sempre receber os vídeos novos que eu sempre posto por aqui. Então, muito obrigada por terem assistido até aqui. E se esse vídeo foi útil para você, compartilhe para que ele possa ajudar mais pessoas. Então, abraços, até o próximo vídeo e tchau, crocheteiras!